Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes vem à tona, muita gente me pergunta lá no Instagram, e é o seguinte: é preciso ou não é preciso ter uma faculdade para ter uma boa carreira com programação? Bem, responder essa pergunta pode ser um pouquinho mais complicado do que parece, principalmente porque essa resposta depende muito do contexto de vida de cada pessoa. Mas também porque se você responder de uma maneira que a pessoa não quer ouvir, é muito fácil ela conseguir uma desculpa, como por exemplo, você só tá falando que a faculdade não é necessária porque você não tem faculdade. Ou, você tá falando que a faculdade não é necessária, mas você fez. Então, normalmente as pessoas tentam descredibilizar a pessoa que está dando a resposta porque ela não gosta da resposta. Vamos começar por aí então. Eu tenho faculdade, eu fiz faculdade, mas eu nunca utilizei o meu diploma profissionalmente para nada. Para você ter uma noção, eu peguei o meu diploma em fevereiro desse ano, sendo que eu me formei em 2012. Então esse vai ser o contexto aqui, tá? E daqui você pode já tirar a tua opinião, concordar ou discordar, tudo bem. Por que eu quero fazer aqui é ir um pouco além? É pensar o seguinte: por que a faculdade existe? A faculdade ela é um lugar para juntar pessoas que querem ter um conhecimento com pessoas que estão dispostas a compartilhar esse conhecimento. E por muito tempo essa foi a única maneira de você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Além disso, ela também vai misturar pessoas que provavelmente não se conheceriam se não tivessem ido para a faculdade. E esse é um ponto muito importante. É aí que a gente começa a diferenciar faculdade de diploma. Ir para a faculdade tem uma importância muito maior do que simplesmente conseguir o diploma. Só que o mundo mudou completamente e principalmente o mundo da programação. Se antigamente ir para uma faculdade era a única maneira de você conseguir conhecimento e ter o diploma era a única maneira de provar que você passou por um processo, hoje já não é mais assim. Agora mesmo você tá vendo meu vídeo aqui e provavelmente você já viu algum vídeo de tutorial aqui no canal, ou se ainda não viu, tem um canal novo só de tutoriais que eu criei, Programador BR Tutoriais. Pode se inscrever lá, que eu sempre compartilho alguma técnicazinha, alguma coisinha nova. O último vídeo que eu fiz foi mostrando um pouco sobre Socket.io. E eu tô falando isso para te mostrar que tem outras maneiras hoje de se compartilhar o conhecimento. Então você pode sim ter um conhecimento bem específico sem nunca ter pisado numa faculdade. Esse é um dos grandes pontos das pessoas que acham que a faculdade não é mais tão necessária assim. Por outro lado, alguns acham que ter o diploma ainda é algo muito importante. Mas mais uma vez a gente precisa refletir o que o diploma significa. O diploma ele significa que você passou por um processo e aquele diploma é a prova disso. No meio da programação, existem várias outras maneiras de você provar que você aprendeu alguma coisa. A principal delas é criando um portfólio. E isso, na verdade, se estende para algumas outras profissões também, como a de designer, por exemplo. Porém, é muito difícil que o engenheiro civil consiga mostrar obras que ele fez sem ter ido para a faculdade. E mesmo assim, isso também existe. Por conta das regulamentações, essa pessoa ela não pode ser engenheira, mas ela pode ser um mestre de obras. Dentro da programação, a gente não tem esses níveis hierárquicos todos. Não é uma profissão regulamentada e não tem por que ser. Normalmente, as profissões regulamentadas são aquelas que qualquer erro seu coloca em risco a vida das pessoas. E na programação, de forma em geral, isso não acontece. Beleza, algumas pessoas vão agora defender a regulamentação por causa disso. E talvez para algumas áreas muito específicas fosse possível pensar em regulamentação. Mas para a maioria dos programadores, para a maioria dos casos onde você vai fazer um CRUD simples, não precisa ser regulamentado. E a gente já consegue perceber essa mudança no mundo. Com essas diversas fontes de conhecimento, como o YouTube, por exemplo, cursos online, etc., a gente já consegue ver empresas flexibilizando a necessidade de ter um diploma. Até porque, como eu falei, agora a gente pode comprovar ali com GitHub, com projetos pessoais e etc. Empresas como o Google, a Apple e até a IBM não exigem mais o diploma para um profissional de tecnologia. E eu, pessoalmente, acho que isso faz muito sentido. A tecnologia é uma área que precisa se adaptar muito rápido. Ela precisa estar de olho no mundo, vendo o que está acontecendo, e todas essas mudanças que acontecem tem que refletir na área também. E eu falo sem sombra de dúvida, se eu estivesse aplicando para uma vaga, mesmo eu tendo graduação, se eu soubesse que a empresa exige isso,
eu não participaria dessa empresa, porque com certeza ela não teria as melhores pessoas, porque ela coloca um filtro que não necessariamente vai ser o ideal. Porém, não ser necessário fazer faculdade não quer dizer que não deva fazer ou nem que não é importante. Existem outros motivos para você fazer uma faculdade, e um deles, como eu falei no início do vídeo, é você encontrar pessoas que são completamente diferentes de você. Foi isso que aconteceu comigo e eu achei que foi muito bom. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro e eu fiz faculdade numa faculdade pública de lá, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu pude encontrar gente de todo tipo e todo o background que era completamente diferente do meu. Então tinha gente que tinha um poder aquisitivo muito menor que o meu e muito maior também. E isso me fez ter contato com outras visões de mundo, outras maneiras de enxergar a realidade. Quando eu era calouro, por exemplo, eu lembro de estar reunido jogando truco e pra gente conseguir comprar uma porção de batata, todo mundo precisava fazer vaquinha. E mesmo assim era difícil às vezes conseguir. Já para algumas outras pessoas, isso não era um problema. E é muito interessante você entender que existem pessoas diferentes, principalmente se você quer um dia criar um negócio. Como eu falei, eu nunca utilizei o meu diploma para nada, mas esse tipo de experiência eu acabei aplicando na minha vida. Futuramente, quando eu estava criando aplicativos e eu precisava precificar alguma coisa, eu sempre trazia da memória que, apesar de talvez eu não pagar por aquele preço ali para aquele produto, existem outras pessoas que provavelmente estariam dispostas a pagar. E isso acabou servindo para que a gente conseguisse aumentar o faturamento de alguns produtos que a gente fez. Então, mesmo que eu nunca tenha usado o diploma, ir à faculdade não foi inútil, ou pelo menos não completamente inútil. E por isso eu acho que o grande valor que você consegue extrair dessa experiência é exatamente o que não vai ser dado em sala de aula. O conhecimento que você aprende ali, você consegue ter em qualquer lugar. Só que essa troca de informação, essa troca de visão de mundo, isso realmente abre a sua cabeça e pode ser muito útil para você futuramente. Mas a grande verdade é que essa discussão ela é tratada de uma maneira extremamente rasa. A gente pergunta se vale a pena ou não fazer faculdade, colocando as faculdades todas na mesma caixa. E não é assim que o mundo funciona. Mais uma vez, a partir do momento que você decide fazer a faculdade, mesmo assim, não é algo binário. Não é a mesma coisa você fazer uma faculdade particular popular ou uma faculdade particular de elite. Não é a mesma coisa você fazer uma faculdade particular ou uma faculdade pública. Não é a mesma coisa você fazer uma faculdade no Brasil ou uma faculdade no exterior. Cada uma dessas opções vai te trazer prós e contras, que só fazem sentido se você souber aonde você quer chegar. Qual que é o teu objetivo? Ele que tem que ser a base para essa decisão. Seja ela fazer ou não faculdade, ou a partir do momento que você decida fazer uma faculdade, para qual caminho seguir. Mas esse é um assunto um pouco mais extenso, se você realmente quiser que a gente fale um pouco mais sobre isso, o que você deve prestar atenção, o que você deve fazer a partir do momento que você decide fazer uma faculdade, deixa aqui nos comentários. Se você tiver interesse, eu faço mais vídeos sobre isso. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!